E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tentar explicar uma forma sistemática para resolver equações lineares, tá? E o método que a gente vai tratar vai ser o método da eliminação. E a gente pode ver que ele imediatamente por que que ele se chama assim em um exemplo por exemplo, 2 por 2, tá? Então, antes da eliminação, x e y eles vão aparecer nas duas equações. Depois da eliminação, a primeira variável x ela acaba desaparecendo, né? Usando na nossa segunda equação. Então, vamos dar um exemplo de eliminação no caso 2 por 2 que é bem simples, tá? Então, pegar um sistema linear do tipo x menos 2y igual a 11, não igual a 1, perdão, e 3x mais 2y igual a 11. Ok? Antes da eliminação, nós temos esses dois sistemas lineares. Depois da eliminação, esse conjunto vai ser simplificado essa relação, ok? Perceba que a eliminação vai nos proporcionar um triângulo. A nosso sistema linear vai formar um triângulozinho aqui e vai dar o nome de uma das matrizes que a gente vai usar nesse sistema, ok? Então aqui, né, a nossa nova equação, 8y menos 8, é igual a 8, né? Ela instantaneamente ela vai nos dar y igual a 1, né? Se a gente substituir y igual a 1 na primeira equação, a gente vai ter x menos 2, né? Igual a 1. Então x é igual a 3. E a solução vai ser o ponto xy, que é dado por 3, 1, né? E essa solução vai estar completa. Então, a eliminação ela vai produzir um sistema triangular superior, tá? Esse vai ser o nosso objetivo. A gente vai ter coeficientes não zeros, né? 1, menos 2, 8, a partir de um triângulo, né? E esse sistema é resolvido, então, de baixo para cima, primeiro tomando aqui y igual a 1, depois a gente toma em conta x igual a 3, e esse processo relativamente simples, né? Ele vai ser chamado de substituição reversa, tá? E ele vai ser usado, vai usar a partir da matriz triangular superior de sistemas, né? Do sistema triangular superior de qualquer tamanho, né? Depois da eliminação, depois que a eliminação der pra gente um triângulo. Então, é isso que a gente faz. A gente vai tentar fazer um triângulo, tá? Esse triângulo superior, e aí a gente consegue resolver o nosso sistema de equação de baixo para cima, independente do tamanho do sistema, tá? Então, o que a gente vai precisar como algumas ideias que são importantes aqui? Antes de tudo, né, as equações originais vai ter as mesmas soluções. X igual a 3, né, e y igual a 1. Perceba que, embora sejam equações diferentes, né, as duas têm as mesmas soluções. Então, se a gente for olhar como que é dado essa tipo de problema, né? Esse tipo de problema, a gente vai ter. Ver se eu consigo pegar o gráfico. Aqui. Então perceba que aqui, antes da eliminação, são essas duas equações que a gente tem, são duas retas, né? Uma reta a x menos 2y igual a 1, essa de baixo, e essa 3x mais 2y igual a 11. E o resultado, elas se encontram no ponto 3, 1. Depois da eliminação, a gente também tem duas retas. A primeira reta se mantém, né? Mas a segunda reta é diferente.
tá? A gente não está falando das mesmas equações, ok? A gente vai ter mesmas soluções, mas não são as mesmas equações, tá? Então aqui a gente está mostrando cada sistema com um par de linhas, que vai se cruzar no ponto da solução, 3 e 1. E após a eliminação, as linhas ainda vão se encontrar no mesmo ponto. Então cada passo é trabalhado com equações corretas, né? Então agora, como que a gente vai conseguir resolver esse tipo de problema, né? Como que a gente passa do primeiro par de linhas, né? Primeiro par de linhas, essas duas equações dadas aqui no começo, para o segundo par de linhas. Então, a gente vai substituir 3 vezes a primeira equação da segunda equação, tá? Então, se a gente multiplica a primeira equação por 3 e substitui e faz 3 vezes a primeira, 3 vezes a segunda menos a, perdão, a segunda menos 3 vezes a primeira, a gente vai conseguir chegar nessa equação final. Então, a etapa que vai eliminar x na equação, nessa segunda equação, é a operação fundamental da nossa aula aqui. Então, a gente vai usar com tanta frequência que a gente vai examinar de perto o que a gente está fazendo. Então, para eliminar x, a gente vai ter que substituir um múltiplo da primeira equação da segunda equação. Então, 3 vezes x menos 2y igual a 1 vai dar. Vou pegar essa primeira equação, tá? E eu acho que a mesa não quer. A mesa morreu. Claro que morreu, né? Senão não seria um vídeo desse canal se a mesa não tivesse dado problema. E agora o que eu faço? Tá. Tá ela aqui. Bom. Pronto, consegui arrumar aqui. Eu tive que pausar a gravação. Mas beleza. Onde é que eu tava? Tava pegando essa primeira equação, né? Eu vou pegar essa primeira equação. Vou multiplicar ela por 3 vezes. Por 3. Então, essa primeira equação multiplicada por 3 vai se tornar 3x menos 6y igual a 3. Né? É isso. Ok? E quando a gente vai subtrair isso da segunda equação, 3x menos 2y igual a 11, o lado direito vai se tornar 8, né? 11 menos 3 é 8. E o ponto principal aqui é que os 3x vão se cancelar, né? Esse 3x vai se cancelar com o segundo 3x. Que vai restar do lado esquerdo o 2y menos 6y, né? Que vai ser 8y. E x é eliminado. Então o sistema vai se tornar triangular. Ok? É importante a gente perguntar a nós mesmos como que o multiplicador L igual a 3 foi encontrado, tá? A primeira equação ela vai conter 1x, tá? E isso é o primeiro pivô, né? O primeiro pivô vai ser chamado de 1, tá? Vai ser o coeficiente do x. A segunda equação ela vai conter 3x. Então, ele foi multiplicado por 3, né? Então, é o pivô vezes 3, tá? O pivô vai ser o primeiro número da primeira equação. Então, a subtração 3x menos 3x vai produzir 0 no triângulo e vai produzir o triângulo obrigatoriamente, né? A gente vai ver que a regra da multiplicação, se eu mudo a primeira equação para 4x menos 8y igual a 4, né? É a mesma linha, mas o primeiro pivô agora vai ser 4, tá? Então, se eu peguei essa mesma equação e multipliquei todo mundo por 4, o multiplicador correto é agora L igual a 3 quartos, tá? Então, para a gente encontrar o multiplicador, a gente precisa dividir o coeficiente, esse coeficiente 3, que vai ser eliminado pelo pivô, que é 4, tá? Então, se eu tiver uma expressão do tipo
É a mesma coisa, tá? Então, 4x menos 8y igual a 4. E embaixo, eu repeti a mesma. Então, 3x menos 2y igual a 11. É isso, né? Não, mais 2y, né? Okay? É esse sistema de equações que a gente tem agora. Então, eu vou multiplicar a equação 1 por 3 quartos e subtrair ela da equação 2. Então, eu repito a primeira equação. Multiplico a primeira por 3 quartos. Então, vezes 3, 12. Dividido por 4 é 3, né? Tiro aqui desses 3x, dá 0. Vezes 3, 24. Dividido por 4 dá 6. Então, tiro menos 6 daqui de 2. Então, fica 6. E aqui, mesma coisa do primeiro, né? Beleza? Então, aqui a gente consegue o nosso... Consegue nosso triângulo. Tá? Então, o sistema final é triangular. E a última equação, ela vai ainda nos dar y igual a 1. Então, a substituição reversa, ela vai produzir 4x menos 8, que é igual a 4. E 4x é igual a 12, portanto, x é igual a 3, né? A gente vai mudar os números, mas a gente mas não as retas, né? Ou as soluções. Então, aqui a gente vai dividir pelo pivô para a gente encontrar o multiplicador L igual a 3 quartos. Ok? Então, algumas definições importantes é que é o pivô, né? E quem que é o pivô? É o primeiro não zero, tá? Na linha primeiro não zero, né? Na linha que a gente fez a eliminação. Né? Na linha da eliminação. E a segunda coisa vai ser o multiplicador, né? O multiplicador. É... Então, que vai ser a entrada para a eliminação, né? Que a gente vai ser dividido pelo pivô. Ok? Então, a nossa nova segunda equação, ela vai começar com um segundo pivô, que vai ser 8. A gente pode usar ele para eliminar y de uma terceira equação, se existir uma terceira equação. Então, para resolver n equações, a gente precisa de n pivôs. Então, o pivô é vai ser vai ser necessário, né, para a gente conseguir resolver as nossas equações. Os pivôs eles vão estar na diagonal do triângulo, né, após a eliminação, sempre, tá? Ah, então isso é importante, tá? Os caras que estão na diagonal do triângulo são os pivôs. Os pivôs são as peças fundamentais para a gente conseguir seguir com a eliminação, ok? Então a gente poderia ter resolvido essa equação para x e y sem a gente estar tendo algum tipo de aula de álgebra linear, tá? A gente já faz isso no ensino médio, né?
É um problema extremamente humilde, né? Esse, mas a gente vai ficar nele um pouquinho mais, né? Mesmo para um sistema 2x2, a eliminação pode falhar. Então, ao entender as possíveis quebras, ou seja, quando a gente não consegue encontrar um conjunto completo de pivôs, a gente acaba entendendo todo o processo de eliminação. Então, a gente vai seguir nesse exemplo mais tranquilo, tá? E depois a gente tenta generalizar para sistemas mais complicados, tá? Vamos manter nesse aqui mais simples, e a ideia é ser didático, tá? Deixamos os formalismos para os cursos de matemática, propriamente. Então, normalmente a eliminação ela vai produzir os pivôs que vai nos levar a uma solução, mas é possível que a gente fracasse, tá? Em alguns momentos, o método ele pode nos pedir para dividir por zero, né? E aí a gente vai ter problema. A gente não pode dividir por zero. O processo ele vai ter que parar se isso acontecer, e pode haver uma maneira da gente ajustar e continuar, ou a falha vai acabar sendo inevitável, tá? Então, a gente vai dar um exemplo que falha para um sistema que não tem solução, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um 0y igual a 8, não tem solução, né? 0y igual a 8 não tem solução. E o exemplo, por exemplo, um outro exemplo que vai falhar é quando tem muitas soluções para, como, por exemplo, o 0y igual a 0, tá? 0y igual a 0, qualquer y que eu escolher vai funcionar, tá? Então, é, o que a gente pode fazer, né? Pode pegar um primeiro exemplo, que vai ser o nosso exemplo sem solução. Então, se eu tiver Se eu tiver. Ô, cara, falhou de novo. Sempre emoção, Padrão. Eu consegui fazer voltar a funcionar. É... Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo vai ser x menos 2y igual a 1. 3x menos 6y igual a 1. Como é que a gente vai processar aqui? A gente vai prosseguir da seguinte maneira. Esse elemento aqui é 3. A gente precisa. E esse elemento aqui é 1. Né? A gente precisa assumir com esse 3. Como é que a gente vai fazer? Pegar esse carinha, pegar o nosso pivô, né? Nosso pivô é 1. Esse cara é 3. Então, eu vou pegar essa linha, multiplicar por 3, dividir pelo pivô, que é 1, e eu vou subtrair dessa linha de baixo. Ok? Então, a primeira linha a gente repete. Segunda linha. Peguei primeiro 3 e vai dar 0. Então, beleza. No segundo caso aqui, a gente vai ter 0 também. E aqui a gente tem um problema, né? Não tem solução, tá? Então não existe solução para nenhum 0y igual a 8, tá? Então normalmente a gente vai dividir o lado direito, tá? 8 pelo segundo pivô, tá? Mas esse sistema, ele não tem um segundo pivô. Então a gente não consegue seguir. O segundo pivô é o quê? Zero, né? Zero, no caso, zero não é um elemento que é permitido para ser um pivô, tá? Então, a linha e a coluna nesse exemplo, o que a gente está tentando interpretar esse sistema do ponto de vista gráfico é o seguinte: nós estamos falando tanto do ponto de vista de vetores como do ponto de vista de retas, a gente está falando o seguinte. Primeiro caso, perceba que quando a gente pega cada reta da reta,
nós estamos falando, eu quero saber em que ponto que essas duas retas elas se encontram. Elas não se encontram e elas estão no plano. Então elas são paralelas, tá? E essas duas retas paralelas não se encontram, então não vai ter solução, né? Na, no nosso segundo caso, né, eu quero tentar encontrar um vetor. A gente está pegando aqui um vetor 1 e 3 e um vetor menos 2 e menos 6, tá? Esse vetor aqui, pegando aqui a coluna 1 e a coluna 2, e perguntando, qual é a combinação linear de vetores desses dois vetores que vai dar um vetor 1, 11. E não existe nenhuma combinação linear desses dois vetores que vai dar o vetor 1, 11, ok? Então, na interpretação, tanto nas, nas nas colunas e nas linhas, né? A gente vai mostrar que essa falha é inevitável, tá? Então, se não houver solução, a eliminação, a gente vai descobrir esse fato e vai alcançar uma equação exatamente como essa, tá? Um absurdo, tá? 0x igual a 8. Bom, na nossa representação de linhas, né? Que é a nossa representação que a gente está mais acostumado, que vai ser essa primeira imagem que está gerando as duas retas paralelas, né? Opa, acabei de fazer besteira aqui. O gato está do meu lado, acho que ele em breve derrubará o microfone. Então, na representação de linhas, a gente vai perceber que ela falha, mostrando as duas linhas paralelas. Elas nunca vão se encontrar. E uma solução, ela precisa estar entre ambas as linhas, né? Ela precisa ser o ponto de encontro, né? Sem um ponto de encontro, as equações elas não vão ter uma solução. Na representação de colunas, que é a representação dos vetores, a gente vai mostrar duas colunas, a coluna 1, 3 e menos 2, menos 6, e elas têm a mesma direção. Não tem o mesmo sentido, mas a mesma direção. Todas as combinações de colunas em uma linha permanecem na mesma linha, tá? Mas a coluna do lado direito, que é essa coluna 111, ela tem uma direção diferente. Então, nenhuma combinação de colunas pode produzir um lado direito, tá? Então, não existe uma solução. Quando a gente vai mudar o lado direito para 1,3, por exemplo, para a coluna 1,3, a gente também vai falhar, mas ela vai falhar de outro jeito, tá? Porque a gente vai ter infinitos pontos na mesma linha, tá? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, agora, vou pegar essa mesma equação 1, que é x menos 2y igual a 11, fazer aqui. X menos 2y igual a 11. E a segunda, eu vou pegar exatamente igual, mas aqui, ao invés de ser igual a... Opa, não era 11, era 1, né? Era 1. Em vez de ser 11 na de baixo, vou botar um 3. Como é que a gente segue aqui? Pegou a primeira, multiplica por 3, pega a segunda e subtrai por essa multiplicação. Então, se eu fizer isso, eu repito a primeira. Né? E após a eliminação, a gente vai ter isso. Tá? Ok? Então, a gente só tem um pivô na equação inteira. Tá? Porque só a primeira equação tem pivô. A segunda não tem. Mas, então, a gente já tem um problema, né? Só que aqui a gente tem um problema diferente, né? Porque todos os y que eu tentar vai satisfazer 0y igual a y. Então, existe realmente apenas uma equação aqui, que é x menos 2y igual a 1. Tá? Não, x menos 2y menos 1. Tá? O y desconhecido, ele é livre, né? Então, depois que y pode ser escolhido livremente, a gente pode escolher um y livremente e aí ele vai cuspir um x, tá? E isso vai determinar uma reta, né? Uma reta x menos y mais 2y, né? x
x igual a 1 mais 2y. Tá? Na nossa representação em linha, né? A nossa representação de linha, as retas paralelas, elas vão acabar se tornando a mesma reta, tá? Então, todo ponto em que todos os pontos na reta vai satisfazer as duas equações, tá? Então, a gente vai ter uma solução, e a nossa solução vai ser que, bom, não é um ponto, né? Vai ser a reta toda, né? Se é a reta toda, essas duas retas, eu estou dizendo que todos os pontos nessa reta satisfazem essa equação. Portanto, se todos os pontos nessa reta satisfazem essa equação, essas retas são coincidentes. Ok? Então, na representação de linha, nós vamos ter isso. Tá? A linha da direita, da esquerda, né? São duas retas que satisfazem exatamente a mesma equação. Tá? Na verdade, são duas equações que são descritas exatamente pela mesma reta. Na representação de coluna, o que a gente está fazendo? A gente está tomando um B igual a 3, e agora ele é a mesma coisa que a primeira coluna. Né? Então, a nossa primeira coluna, ó, primeira coluna, 3, tá? 3 é igual a 3. Portanto, a segunda coluna ela é completamente desnecessária, né? O que eu estou falando a gente pode escolher x igual a 1 e y igual a 0. A gente pode também escolher x igual a 0 e y igual a menos meio, né? Que é a coluna 2 vezes menos meio, né? Vai ser igual a B. Então, qualquer xy aqui que satisfazem o problema de linhas, né? Também vai satisfazer o problema de coluna. Tá? Então, aqui a falha é que para n equações, a gente não vai ter n pivôs. Ok? Se a gente tiver n equações e não tiver n pivôs, a gente vai falhar. Tá? O método de eliminação vai falhar. Tá? E a gente vai ter um outro tipo de problema em particular, que a eliminação vai levar uma equação do tipo 0, 0 diferente de 0, né? Ou seja, não vai existir uma solução, ou se ela levar a uma solução do tipo 0 igual a 0, ele vai ter infinitas soluções, tá? Então, o sucesso ele vai vir quando a gente tiver n pivôs, mas a gente também precisa ter exatamente n equações, ok? Então, é o sucesso, mas isso não é garantido, tá? A gente vai isso vai ser garantido se for no caso triangular. Por isso que a gente faz a eliminação. A gente faz a eliminação. Após a eliminação tem n pivôs e n equações. Ok, sucesso. A gente consegue fazer a substituição retroativa, né? A gente consegue voltar e substituir todo mundo. Tá? E agora a eliminação ela pode dar errado também de uma terceira maneira, não só dessas duas. Mas dessa vez ela pode ser consertada, tá? Então suponha que a primeira posição do pivô contenha 0. A gente vai ter que usar, a gente não pode permitir 0 como pivô. Quando a primeira equação ela não possui termo envolvendo x, a gente pode trocar essa equação pela equação de baixo, tá? Então, um exemplo que ela também vai falhar, mas a gente consegue consertar, é o seguinte. Temos a primeira equação, 0x mais 2y igual a 4. 3x menos 2y igual a 5. Ok? Como é que a gente vai consertar isso aqui? A gente só inverte a posição das duas equações, ok? Sem prejuízo. Então, 3x menos 2y igual a 5 e 2y igual a... Ok? E aí a gente resolveu, tá? Então, o novo sistema agora ele já é triangular, tá? Esse é um pequeno exemplo, tá? E aí ele já está pronto para a gente fazer a substituição reversa, tá? A última equação ela vai dar y igual a 2, né? Então, a primeira equação obrigatoriamente dá x igual a 3, tá? A representação de coluna,
é normal, né? Então, duas retas vão se intersetar. Desculpa, de linhas é normal, então as duas retas vão se intersetar. E a representação de coluna é também normal, ou seja, os vetores colunas eles não estão na mesma direção, né? Então, o pivô 3 e 2 eles são normais, mas uma, uma troca de linhas é exigida, tá? Então, os nossos dois primeiros exemplos, os dois primeiros exemplos que deram errado, eles são exemplos singulares, tá? Então, não existe um evento circular secundários que não existe um segundo pivô, tá? Então, nesse terceiro exemplo, a gente vai ter um exemplo não singular, tá? Então, a gente vai ter um conjunto completo de pivôs e exatamente uma solução, tá? Equações singulares, elas não têm solução ou elas têm infinitas soluções, ok? Os pivôs, eles precisam ser não zero, tá? Diferente de zero, porque a gente tem que dividir as nossas equações por eles, né? Então, quando a gente divide por zero, a gente tem problema. Agora, para a gente entender a eliminação gaussiana, a gente tem que ir além de sistemas 2x2, tá? Exemplos 3x3 é suficiente para a gente ver esse padrão, tá? Então, por agora, as matrizes elas são quadradas e o número de linhas vão ser iguais aos números de coluna. Então, aqui a gente vai tratar um sistema 3x3, tá? Especialmente construído, tá? De tal forma que os passos das eliminações não vão ser pulados, tá? E a gente consegue desmembrar passo a passo dessa eliminação. Então, nosso sistema vai ser o seguinte: 2x mais 4y menos 2z igual a 2. 4x mais 8y mais 9y menos 3z igual a 8. Menos 2x menos 3y mais 7z igual a 10. Tá? Então, quais são os passos agora para a gente poder fazer a nossa eliminação gaussiana? Né? O primeiro pivô vai ser o 2, né? O 2. Primeiro pivô, primeiro número que está na primeira linha, né? Portanto, a gente já tem aqui, tá? Esse cara aqui, botar no meio. Então, primeiro pivô vai ser o 2, tá? Então, abaixo desse pivô, a gente quer eliminar quem? A gente quer eliminar esse 4, né? Esse 4 aqui, a gente quer que ele suma. Como é que a gente vai resolver isso aí? O primeiro multiplicador é a ração 4 por 2, né? Isso dá 2. Então, a gente vai multiplicar a equação do pivô. Multiplicou a equação do pivô, ou seja, a primeira equação, tá? Pela L21, que é igual a 2, tá? Esse vai ser o nosso multiplicador, tá? E subtrair. Então, a subtração ela vai remover 4x da segunda equação. Então, o primeiro passo vai ser subtrair duas vezes a equação 1 equação 2. Tá? Isso vai levar isso vai levar a y mais z igual a 4. Tá? Então, pegamos essa equação. Y mais z igual a 4. Tá? A gente também vai eliminar esse menos 2x da equação 3. Tá?
Então a gente vai continuar usando o primeiro pivô, ok? Porque o pivô do x já está na equação 1, ok? Então a gente vai ter que dar um jeito de sumir com esse pivô da terceira equação, tá? Então, a maneira rápida é adicionar a equação 1 à equação 3, tá? Então, 2x vai cancelar menos 2x, tá? Então, a gente vai fazer exatamente isso, mas a regra aqui é subtrair em vez de somar. Então, o padrão sistemático vai ser, a gente vai multiplicar L31 por menos 2 sobre 2, ou seja, a gente vai multiplicar por menos 1, e aí a gente vai subtrair menos uma vez a equação que vai ser a mesma coisa que adicionar, né? Então, segundo passo vai ser subtrair menos uma vez. Nunca sei se é menos uma vez ou menos uma vez. Eu acho que é menos uma vez, né? A equação 1 da equação 3, tá? Isso vai nos levar a y mais 5z igual a 4, né? Então aqui, perceba que aqui nesses caras aqui, x foi eliminado, né? X foi eliminado, tá? Agora a gente conseguiu um sistema 2x2. Então o passo final vai ser eliminar y para conseguir que ele seja 1 por 1. Então, o nosso terceiro passo substituir a equação 2 nova, tá? Na equação 3 nova, tá? Na verdade, não. Na verdade, subtrair equação 2 nova de equação 3 nova, tá? Ou seja, o multiplicador aqui é 1 sobre 1, né? É 1. Então, a gente vai conseguir quatro z igual a 8. Ok? Então, a nossa original AX igual a B, ela vai ser convertida em uma triangular superior, o X igual a C. Então, aqui, esses caras aqui era a nossa original. Vou tirar esse vermelho. Tá? E ela vai se tornar, a primeira linha se mantém. A segunda linha é essa, né? Vou colocar com os elementos aqui para ficar claro, tá? Um y mais um z é igual a 4, que é essa linha aqui. E a última linha é essa aqui, né? 4z igual a 8. E aqui, ó, temos um triângulo. Ok? Então, o objetivo aqui foi atingido, tá? Então, agora a eliminação está completa se a gente pegar e substituir A de A para O. Na verdade, a eliminação já tá completa. Agora, para substituir, a solução a gente só tem que substituir, mas a eliminação está completa. Então, note aqui que os pivôs 2, 1 e 4 ao longo da diagonal vão estar ao longo da diagonal da nova matriz U, tá? Então, o pivô 1 e 4 tá aqui, ok? E 4. Esses dois eles estavam escondidos no sistema original, tá? Então, a eliminação fez com que eles aparecessem, tá? E a gente vai ter o x igual a c,
que vai ser um sistema de matrizes que vai estar pronto para a substituição reversa, tá? Que vai ser fácil. Então, como é que é a nova substituição reversa? A gente pega essa última linha de baixo, 4z igual a 8. Portanto, z igual a 2. Beleza, a gente sabe que z é igual a 2. Então, a gente substitui na de cima. Y mais z igual a 4. Portanto, y é igual a 2. Beleza. Z é igual a 2, y é igual a 2, substitui na primeira equação. E aí a gente vai ter que x é igual a menos 1. Ok? A solução, portanto, vai ser xyz igual a menos 1, 2, 2. Então, a representação em linhas, a representação de linhas, né? Ela vão ter 3 planos de 3 equações, né? E o plano que que vai resultar, todos os planos eles vão resultar nessa equação, vão se encontrar nessa solução, tá? O plano original aqui, ele vai estar deslizando, né? Ele vai estar, posso dizer, eles vão ser inclinados, mas o último plano, vai ser horizontal, tá? O último plano 4z igual a 8, vai ser horizontal, tá? Então, a representação de coluna, ela vai mostrar uma combinação AX de colunas, de vetores colunas, que vão produzir um vetor da direita, que é o vetor B. Então, o coeficiente nas combinações vão ser menos 1, 2, 2, que é a solução. Portanto, a x vai ser o quê? Menos 1, que é a solução, vezes o vetor coluna, 2, 4, mais 2, segunda solução, vezes 4, 9 e menos 3, mais 2, vezes menos 2, menos 3, 7. Ok? Esses coeficientes aqui vão ser as soluções. Ok? Isso aqui é igual a 2, 8, 10. Esse vetor aqui. Tá? E é o vetor B. Tá? Então, o número xy e z, que vai multiplicar as colunas 1, 2 e 3 na ax igual a b, e também vai estar também presente na matriz triangular o x igual a c. Ok? Então, para um problema 4x4, ou, por exemplo, um problema n por n, a eliminação ela vai proceder exatamente da mesma maneira. Então, aqui vão ter as ideias principais da gente poder trabalhar coluna por coluna de A para U, quando a eliminação gaussiana vai acontecer. Então, nossa primeira coluna vai ter que usar a gente conseguir a primeira, a gente vai usar a primeira equação para criar zeros abaixo do primeiro pivô. Na segunda coluna, a gente vai usar a nova segunda equação para criar zeros abaixo do segundo pivô. Na terceira coluna, até a coluna N, a gente vai continuar fazendo, conseguindo N pivôs até conseguir uma matriz triangular superior. Então, se a gente tem, no caso de uma matriz 4x4, e aí a gente tem tinha lá a primeira coluna, blá, blá. Ok? Fizemos a eliminação e conseguimos zeros aqui embaixo desse pivô. E aí, nessa coluna, blá, blá, blá. Fizemos a segunda eliminação, conseguimos um zero abaixo desse pivô. Tá. Ok? Fiz aqui 2 passos de eliminação. O que a gente quer aqui? A gente quer conseguir
sistema do tipo X, ok? Triangular superior, tá? Então, e aí, né, pra gente conseguir terminar, terminar todo o nosso trabalho, né? Os resultados daqui da eliminação direta vai ser um sistema triangular superior e, e ele não é singular, né? Se houver um conjunto completo de n pivôs, ou seja, eles nunca podem ser zero. E a questão é qual x da esquerda não está alterando a eliminação e, e, e por que o pivô é conhecido, né? Aqui está um exemplo final para mostrar a origem AX igual a B no sistema triangular, o x igual a C, e a solução XYZ da substituição inversa. Então, se a gente tiver sistema x mais y igual a 6, x mais 2y mais 2z igual a 9, x mais 2y mais 3z igual a 10. Aí beleza. Fiz lá eu fiz todo o passo da eliminação. X mais y 6, y mais z 3, z é igual. Ok? Fiz a nossa eliminação. Posso fazer a substituição. O que isso aqui vai implicar? Isso aqui vai implicar que pela que a solução, o vetor x é 6, 2, 1. Ok? Então, todos os multiplicadores aqui são 1. Todos os pivôs aqui são 1. Todos os planos, eles se encontram na solução 3, 2, 1. As colunas de A combinam com 3, 2, 1 para a gente conseguir B, que é 6, 9, 10. O triângulo ele vai mostrar um x igual a C, que vai ser 6, 3, 1. Ok? Agora, o tópico vai discutir, tá? A gente vai dar os nossos primeiros exemplos de multiplicação de matrizes, tá? Então, naturalmente, a gente vai começar com matrizes que contêm muitos zeros, tá? E o nosso objetivo aqui é ver que as matrizes elas fazem algumas coisas. Então, um E ela age num A, num vetor B, ou uma matriz A que produz um novo vetor EB ou uma nova matriz EA. Tá? Nosso primeiro exemplo, os nossos primeiros exemplos eles vão ser matrizes de eliminação, já que a gente já apresentou a eliminação. Tá? Elas vão executar os passos da eliminação. Tá? Então a gente vai multiplicar a jotésima equação pela LIJ e subtrair da iésima equação. Tá? Isso vai eliminar um XJ da equação E, da equação I. Então a gente precisa de muito para essas matrizes simples E e J. Tá? Para todos os não zeros eles serem eliminados abaixo da equação diagonal. Tá? Então, a gente vai tratar com matrizes de eliminação. A gente vai precisar de várias matrizes de eliminação para conseguir eliminar todos os números. Né? Cada matriz de eliminação vai eliminar só um número. Tá? Então, a gente vai precisar de vários. Então, felizmente, a gente não vai ver todas as matrizes de eliminação IJ. Mais à frente. Elas vão ser bons exemplos para a gente começar.
mas são muitos, tá? Então a gente não vai ficar discutindo isso mais pra frente. Vou falar uma vez na vida aqui e depois a gente não vai precisar rever isso, tá? Então elas podem se combinar em uma matriz geral, vai ser a nossa matriz Z, vai ser uma matriz de eliminação geral, e que realiza todas as etapas de uma só vez. A maneira mais simples é combinar todos os seus inversos, tá? Todos os seus EJ elevado a menos 1, tá? Em, em, em uma matriz geral qualquer do tipo L igual a E elevado a menos 1. Tá? Então, aqui está o propósito das nossas próximas divagações. A primeira coisa é a gente ver, né, como que como que dá cada passo, tá? Que vai ser uma multiplicação de matriz, tá? Nosso segundo objetivo aqui vai ser reunir todas essas etapas de EJ, tá? Em uma única matriz de eliminação E. O nosso terceiro objetivo vai ser ver como cada EJ é invertido, tá? É a sua matriz inversa E e J elevado a menos 1. E por último, nosso objetivo vai ser montar todos esses inversos E e J, tá? Então, uma, uma propriedade especial de uma matriz L, tá? Onde é que todos os multiplicadores E e J, eles se encaixam, tá? Esses números, eles são misturados na matriz E. Então, a gente vai ter eliminação direta de A para U. Tá? Eles são perfeitos em L, eles desfazem a eliminação retornando de U para A. Tá? E a inversão, como coloca os passos e as suas matrizes E e J no zoom, na, na, na ordem oposta. Isso vai evitar confusão. Então aqui a gente vai encontrar as matrizes E e J e no próximo vídeo a gente vai apresentar 4 maneiras de multiplicar essas matrizes, tá? E depois a gente vai inverter cada passo, tá? A matriz de eliminação para poder ver esses E e J elevado a menos 1, tá? Então esses inversos vão acabar virando L, tá? Então, vamos começar do zero, tá? Então, a gente vai começar com o exemplo 3x3, que a gente já tratou, tá? Então, vou pegar esse exemplo 3x3. A gente tratou em cima. Ok? Mas eu vou mudar o nome dos caras aqui. Vou chamar de x1, x2, 3. Ok? Isso vai ser o mesmo aqui, na forma matricial. 2, 4, 2, 4, 9, 3, menos 2, menos 3, 7, vezes x3. Isso é igual a 8. Ok? Então, os 9 números na esquerda, eles vão para uma matriz A, tá? E a matriz ela não tem só, né? A gente não tem só, não fica apenas ao lado de x, né?
Então, A multiplica X. A regra para A vezes X é exatamente escolhida para a gente conseguir essas três equações, tá? Então, se a gente quiser fazer uma revisão de A vezes X, a matriz vezes um vetor, ela vai dar um vetor, tá? A matriz é quadrada quando o número de equações, que no caso aqui é 3, ela bate com o número de variáveis, que aqui também é 3. Nossa matriz, ela é 3 por 3. Uma quadrada geral, né, que é n por n, por exemplo. Então, um vetor x vai ter um espaço dimensional n, tá? Espaço n dimensional. Então, as variáveis vão ser, na verdade, a variável, né? Vai ser um vetor. Vai ser x, vetor. E esse vetor é dado por x1, x2. Ok? E a solução vai ser x igual a menos 1, 2, 2, porque a gente já fez, né? A gente já fez esse problema. Então, qual que é o nosso ponto-chave? Nosso ponto-chave é que a x igual a b vai representar uma linha, né? Na forma de linha, né? E também uma forma de coluna, as mesmas equações. Então, na forma de coluna, a gente vai estar tratando exatamente essa interpretação. Ok? Exatamente isso. Então, a x é uma combinação de colunas de A. Tá? Para a gente calcular cada componente de AX, a gente vai usar a forma de linha da multiplicação de matriz. Os componentes de AX são produtos escalares com as linhas de A. Tá? Então, a fórmula curta para que o escalar um x vai usar a notação sigma. Então, a primeira componente de AX aqui vai ser primeira componente vai ser menos 1 vezes 2 mais 2 vezes 4 mais 2 vezes menos 2. E a iésima componente de x é vai ser a linha I vezes o vetor x. Produto escalar, né? Vai ser A e 1 mais A e 2 2 mais mais A e N e Z. Ok? Então, esse às vezes ela pode ser escrito como um símbolo de somatória, né? Então, com sigma, a gente resolve isso. E aí a gente tem sigma de j igual a 1 até n. De a e j, xj. Okay? Então, sigma aqui vai ser a instrução para a gente somar, tá? A gente vai começar com j igual a 1, tá? E vai parar com j igual a n. Então, a soma vai começar com a e 1x1, vai terminar com a e nxn, tá? Isso vai produzir o nosso produto escalar linha I vezes o vetor x. Tá? Então, um ponto para a gente repetir sobre as notações de matrizes. A entrada na linha 1, coluna 1, ou seja, o topo à esquerda, vai ser A11. A entrada na linha 1, coluna 3, vai ser A13. A entrada na linha 3, coluna 1, vai ser A31. Então,
o número da coluna, não da linha, vai vir antes do número da coluna. Então a palavra entrada para uma matriz corresponde ao componente do vetor. Então, de forma geral, o AIJ vai ser igual a alguma a IJ aqui vai onde I vai ser a linha I e J vai ser uma coluna J, tá? Então, a gente vai explorar um exemplo, tá? Então aqui essa matriz ela vai ter, vou pegar aqui a matriz. Eu quero uma matriz em que A e J siga a equação 2i mais J, tá? Então, A1 vai ser 3. A1, 2 vai ser 4. A2, 1 vai ser 5. Tá? Então, aqui, a X pelas linhas com números e letras vai ser 3, 4, 6. Aqui, bom, aqui tá fazendo. Deixa eu provar. Então, de forma geral, A1, 2, 1. Ok? Isso, 2 vai dar. Ok? Então, uma linha vezes uma coluna, ela nos dá um produto escalar, tá? Ok? A x igual a b é uma forma conveniente para a equação original. E aí, o que a gente pode falar sobre os passos da eliminação? Então, nesse exemplo, duas vezes a primeira equação vai ser subtraída pela segunda equação. Tá? E no lado direito, duas vezes a primeira componente de B é subtraído do segundo componente de B. Então, no primeiro passo, a gente tem B igual a 2, 8, 10. No segundo passo, B novo, é isso. A gente quer fazer com que a subtração, a gente quer fazer uma subtração com uma matriz. Então, o mesmo resultado, B novo, é igual a E vezes B. Isso a gente vai conseguir quando a gente multiplicar a nossa matriz por uma matriz de eliminação. E vezes B. Ela vai subtrair duas vezes B1 de B2. Então, a matriz eliminação, para nosso exemplo daqui, tá? Exemplo daqui, tá? Para o nosso exemplo daqui, a nossa matriz de eliminação,
A princípio, eu só tô dando ela. Não tô falando como ela apareceu, tá? Não se percam tentando descobrir de onde ela veio, tá? Essa aqui é a nossa matriz de eliminação. Se a gente multiplicar por E, ele vai subtrair duas vezes a coluna 1 da coluna 2. Tá? Então, desculpa, a linha 1 da linha 2. A linha 1 e linha 3 vão permanecer exatamente as mesmas. Então, vamos fazer o teste. Vamos lá. Essa matriz. E vou multiplicar pela linha, pela outra coluna, 2, 8, 10. Isso aqui vai dar o quê? Okay? Se eu faço de uma maneira genérica, o que essa matriz vai fazer? Vai fazer isso. Tá? Então aqui a terceira linha da eliminação, ela vai vir da matriz de identidade, tá? E elas não mudam a primeira e terceiro número 2 e 10. A nova segunda componente é o número 4, que vai aparecer depois da eliminação, passo da eliminação. Isso é B2 menos 2B1. E é fácil da gente descrever as matrizes elementares ou matrizes de eliminação como essa E. A gente vai começar com uma identidade, uma matriz de identidade, e a gente vai mudar um dos seus multiplicadores zero, tá? Para algum multiplicador menos L. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso?